Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Finalmente o Max Verstappen perdeu uma corrida, Carlos Sainz venceu o Grande Prêmio de Singapura e a gente vai falar bastante sobre isso. E para bater esse papo aqui comigo, eu trouxe ele que é um grande camarada e eu não sei nem como apresentá-lo, porque são tantas funções que não dá para a gente dizer uma só, mas a gente vai te explicando aos poucos. Estou falando do Rodrigo França, um dos brasileiros que acompanham aí o calendário da Fórmula 1, teve em 6 corridas nessa temporada. E, França, prazer ter você aqui, grande camarada de muitos anos. E para quem ainda não conhece o seu trabalho, vamos lá, a gente tem aí uns 40 minutos, tenta explicar um pouco do que você faz. Legal, obrigado pelo convite, Mendonça. E, bom, para quem está assistindo, tem 45 minutos, vou tentar reduzir em 45 segundos. É mais ou menos igual o Mendonça, que faz bastante coisa, mas vamos lá, eu tenho a agência RF1, então que cuida de alguns clientes, como o Instituto Ayrton Senna, né, o iCarros, e faço também material para Forbes, Car Magazine, e tem um programa na TV Gazeta, o Momento Velocidade, pode deixar aqui toda terça-feira, às 18h30 e domingo, 8 da noite. E também, enfim, atendo alguns pilotos, patrocinadores, e nas horas vagas tento assistir a Fórmula 1. Como você falou, esse ano eu fui em 6 corridas, pretendo ir mais 2 esse ano, para realmente tentar fazer uma cobertura, né? Vocês lá na Band dão um show, né? Uma cobertura super legal, mas também tentar trazer esse outro olhar ali para sites, para revistas e tal. E fiquei esperando um convite para vir para cá. Você falou, só vou te convidar depois, quando o Verstappen não ganhar. Aí agora deu certo, né? Finalmente o Verstappen não ganhou. Pois é, cara. E assim, não venceu num circuito que parece até que tem alguma maldição com ele, né? Porque todo ano ele vai para lá. O ano passado, a pior corrida dele no ano foi lá em Singapura. Mas eu confesso que eu me surpreendi deles estarem tão longe assim. Te chamou a atenção isso? Porque assim... legal, perdeu, mas sei lá, chegou em terceiro ali e tal. Mas não, assim, ele chegou em quinto por causa das circunstâncias, porque senão teria sido mais difícil ainda. É verdade. Você sabe que quando, até no programa lá da TV Gazeta, eu falei na terça-feira, era ao vivo, eu falei, olha, gente, é aquela coisa que é criar uma expectativa, né? GP de Singapura, Max Verstappen nunca ganhou, Sérgio Pérez é um favorito em circuito de rua, mas cá entre nós, eu falei, bom, gente, mas do jeito que eles estão dominando a temporada, e eu entrevistei pilotos como o próprio Hamilton, o próprio Lando Norris, eles falavam que acreditavam que a Red Bull ia ganhar todas esse ano. Então, realmente foi uma surpresa, acho que a própria Red Bull se surpreendeu negativamente com o desempenho deles, porque você vê que eles não tinham um plano B, né? Eles começaram a ter uma performance ruim nos treinos livres, a classificação não foi boa, e de repente eles falaram, cara, não tem meio o que fazer, vai. Porque em Miami, eu tava nessa corrida, não sei se você lembra, né? O Verstappen também teve, né? Largou acho que em nono, se eu não me engano, então assim... Veio ganhando posições. E ele veio ganhando numa pista, tudo bem, que permite mais ultrapassagem, mas mesmo assim ele apresentava um ritmo forte. Não foi o caso dessa vez. Você falasse, se corresse de novo hoje lá em Singapura, o Verstappen não ia ganhar de novo, né? Eles têm alguma dificuldade. A gente sabe que é um circuito, né, urbano, mas eu acho que é diferente das pistas novas, né? O público às vezes vê assim, Miami é um circuito de rua. E eu tive a oportunidade de ver lá, não é bem um circuito de rua, você tem o entorno ali do estádio, então eles meio que montam a pista, né? O asfalto 100%. E Singapura não, né? Você já esteve lá em Singapura, né? Singapura é a rua mesmo, né? Exatamente. É mais ou mais menos ondulações Mônaco, do que Mônaco. Isso, exatamente. Então, acho que, com certeza, e o Adrian Newey, a gente sabe, né? Ele é o campeão do asfalto perfeito, né? Na Marte, ele fazia aqueles carros perfeitos, né? Que o Ivan Capelli marcava o segundo tempo, aí no outro, que era tudo ondulado, eles não classificavam, né? Então, talvez pode ter sido essa explicação. Realmente me surpreendeu o Verstappen estar fora da disputa. Mas você acha que pode ter sido... você acha que foi pontual ou realmente a gente pode ter uma reação aí das outras equipes se aproximando mais deles? Porque a gente teve também aquela mudança de regra em relação à flexibilização da asa dianteira ali e uma parte considerável, né? Pelo que eu li, 20% de toda a pressão aerodinâmica está ali. Mexe bastante com o jogo deles. Você acha que pode ter para as próximas etapas um jogo mais equilibrado? Com certeza, eu acho que inclusive, né, eu também li a respeito que a Red Bull até se surpreendeu de falar, nossa, mas por que vocês não usavam esse artifício, né, porque teoricamente estava ali para todo mundo ver, né, e aí realmente eles fizeram essa mudança, mas, de novo, eu acho que assim, nas 6 corridas que eu fui,
As 6 corridas, você que é jornalista sabe, às vezes eu vou na sala de imprensa que eu quero ver o olhar do piloto depois da corrida, depois do treino, o semblante da pessoa. E você viu os pilotos fora da Red Bull, o desespero deles de saber que a Red Bull tem um carro muito superior, né? E, de repente, em Singapura, a gente não é que se fosse, de repente, super apertado, se falasse, o Verstappen foi segundo. Por exemplo, se o Lando Norris fosse o carro do Verstappen, ali junto com o Sainz, ou mesmo a Mercedes ali pressionando. Não, eles não foram parte do jogo, eles tiveram que até tentar uma estratégia diferente para ver se fazer alguma coisa. Então, realmente, eu achei que a Red Bull não foi bem. Então, nesse ponto, eu acho que foi pontual. Por outro lado, com certeza, McLaren, Mercedes e Ferrari encontraram uma solução, nem que seja o que você falou. Só desses 20% numa área do carro, que é uma asa traseira, que é super importante, já dá um ganho, e aí talvez aquele gap que a gente estava vendo ali, principalmente em ritmo de corrida, né? Na classificação sim. até estava... A Ferrari chegou a fazer o Charles Leclerc lá no Azerbaijão. Enfim. Exato, mas eu acho que em ritmo de prova, talvez aí, aquela coisa, ritmo de prova significa também consumo de pneu, então de repente o carro, né, a gente vê aqui o carro da Ferrari consumia muito pneu, né, então eles não conseguiam ter o mesmo ritmo, então talvez a gente consiga ver. Eu acho que a resposta já vai ser essa semana, né? Porque o GP do Japão, em Suzuka, é uma pista super tradicional, né? Um circuito old school, né? Raiz, né? Com bastante pressão aerodinâmica, necessário, né? Exato. Então, se a Red Bull não for bem lá de novo, aí eu acho que realmente a teoria do todo mundo melhorou e eles caíram, faz sentido. E se novamente a gente vê um quali equilibrado, mas a Red Bull muito forte de corrida, aí eu acho que realmente foi um caso pontual de Singapura. Você sabe que quando a gente compara as estatísticas, né, lá de 1988, da McLaren MP4/4 com esse carro, e aquela coisa de... A McLaren também esteve muito próxima, né, de vencer todas as corridas daquele ano, e não venceu porque ela teve uma quebra em Monza e um acidente em Monza. A quebra do Prost e o acidente do Senna. Era isso que eu via. Eu falei, vai acontecer em algum momento que a Red Bull vai ter uma quebra, um acidente, vão ficar fora. Não, os dois terminaram a prova. O que chama atenção é exatamente verdade. Isso. O ritmo não esteve legal, não foi legal. Tudo bem, o timing do safety car foi ruim, mas enfim, de qualquer forma, eles estavam na pista e não entregaram o que se esperava que eles entregassem. Então isso é mais impressionante ainda. Uma coisa que você falou de 88, eu perguntei para o Christian Horner numa coletiva de Spa, logo depois que eles fizeram, eles igualaram o recorde, né? Depois eles superaram. Sim. E, cara, eles ficaram muito orgulhosos dessa conquista, né? E ele fala exatamente isso. Ele falou que quando ele era moleque naquela época, ele não esperava ver de novo isso na Fórmula 1. E no caso da Red Bull, eu acho que ainda é mais incrível que, se você for ver, com mais corridas, né? Esse ano a gente tem um calendário maior e, teoricamente, com um carro, né? Tudo bem, o Pérez ganhou 2 corridas, mas você não tem ali 2 pilotos prontos para ganhar o tempo inteiro, e você vê que realmente... Foi até uma curiosidade, né? Em Monza, o Senna tinha a maldição de Monza, né? Ele, embora fosse super bem em Monza, ele também, por algum momento, nunca ganhava em Monza. E a mesma coisa o Verstappen. Foi justamente na pista que tem a maldição do Verstappen em Singapura que quebrou essa regra aí da Red Bull. Mas eu vejo nas semelhanças de Red Bull, eu até fiz uma matéria. Qual que é o melhor carro de todos os tempos? A McLaren de 88 ou a Red Bull atual? Para mim é a de 88. Então, eu falei exatamente isso. Eu acho que assim, os recordes são da Red Bull de atual. Mas se eu fosse um piloto que fosse alinhar num grid, você falar, Rodrigo, você pode viajar no tempo, você vai ser um piloto tão bom quanto o Verstappen ou o Senna. Vai escolher um carro. Não, eu quero uma McLaren de 88. Porque eu acho que daí o domínio deles realmente... O que você falou foi perfeito. O Senna só não ganhou porque cá entre nós. Teve um acidente, faltando 2 voltas pro final, que um retardatário, o cara que estava substituindo, acho que o Mansell, né? Isso, na Williams, ele se perdeu. Aí eu já vi gente criticando o Senna por esse acidente. Falou, mas o Senna também estava liderando. Eu sempre falo, o Senna correu numa era que ele tinha... ultrapassar retardatários era uma arte. E era o grande barato, né? Tava lá disparado na frente. Exato. E os carros, você lembra, né? Em 88 tinham 7, 8 segundos de diferença. Cara, a gente já correu muito de kart junto. Você lembra quando você vai correr de kart, aquele seu amigo que nunca correu de kart tá ali andando? Cara, você não sabe nem para que lado o cara vai. Sim. Então, realmente... E você viu, acho que o título de 88, se eu não me engano,
tem o momento que o Senna passa o Prost é um momento em que o Prost se atrapalha com o retardatário também. Ele perde um tempo, se você reparar isso, ele perde um tempo, ele fala, passo antes da chicane ou não? Ele fala, cara, não vou passar antes da chicane. Aí ele faz a chicane inteira atrás de um retardatário, imagina um carro, isso aí, 3, 4 segundos pior, o Senna vem babando e já passa ali, sem DRS, nem nada, passou, e é por isso que eu digo, então você ter um domínio tão forte como foi a McLaren de 88, eu acho que a gente nunca vai mais ver, porque, primeiro que eu acho que o regulamento nunca mais vai ser, né, tão interpretado dessa assim, forma. Né? E Senna e Prost na mesma equipe, eu acho que também, nenhuma equipe vai querer. É verdade. Agora, tem uma estatística que a McLaren ainda pode preservar o seu recorde, né, de vitórias numa mesma temporada. Ela ganhou 15 de 16. Pelas minhas contas, a Red Bull teria que vencer pelo menos 21 de 22 para superar. Aí ela superaria em porcentagem. Se ela vencer 20, já não dá. Se ela vencer 20, já é... O recorde permanece com a McLaren de 88, de porcentagem que é 93%, se eu não me engano. Então, tem isso também, esse jogo aí pra gente acompanhar na sequência. E eu acho que seria justo, né? Porque é o que você falou, senão daqui a alguns 50 anos alguém vai falar, não, mas o melhor carro da história da Fórmula 1 foi a Red Bull de 2023. Não, gente, não foi. A McLaren de 88 foi melhor. Mas aí entra também naquele ponto de, qual é o melhor piloto de todos os tempos, que todo mundo fala. E realmente, assim, se você só analisar números... Cara, não dá para você conversar sobre quem é o melhor piloto de todos os tempos, qual é a melhor equipe de Fórmula 1 de todos os tempos, quem que teve a maior dominância. Só os números não refletem a realidade nesse caso, porque você realmente tem, é o que você falou, você tem que analisar. A Red Bull teve um GP, né, no ano que ela, assim, ela foi coadjuvante, né? Vamos falar, sim, a Red Bull foi coadjuvante, né, em Singapura. E a McLaren de 88, não. Ela foi dominante em toda a temporada, desde a pré-temporada até o final. É verdade, é verdade. Nesse sentido, faz a gente pensar que realmente o McLaren lá do Senna era realmente, do Senna e do Prost, era o melhor carro de todos os tempos. Muita gente até fala da Williams de 92, mas também não teve esse domínio. Era um carro que eletronicamente, né, tinha muita coisa interessante ali, muita inovação do próprio Adrian Newey, mas não acho que chegue a poder ser comparado o domínio que uma teve sobre a outra, até porque o Senna venceu essa Williams vez ou outra. Né? E é que talvez, assim, se fosse Senna e Mansell nessa Williams, talvez a gente falasse aqui dela, mas também era Mansell e Patrese. O bom era o Mansell. Exato. E aí, assim, e aí você tinha um Ayrton Senna que era esse cara que, conseguia fazer assim, peraí, a gente vai dar um jeito ali, vamos ganhar uma corrida mesmo tendo uma equipe inferior. Também não acho assim, não dá nem para comparar, falar, é igual um cara ganhar de Alpine ou AlphaTauri hoje, porque também hoje é muito mais complicado do que naquela época. Mas realmente, imagina, eu acho isso curioso. Você já parou para pensar que você alinhava um carro no grid sabendo que ele era 2 segundos pior que o seu oponente? 2 segundos por volta. A corrida tem 70 voltas. Você fala, não, dá para ganhar dos caras, dá. A gente vai ganhar. Como? Né? Mas é o que você falou, às vezes o câmbio dá problema, né? Aconteceu, né? Você vê, o Mansell teve problema aqui no Brasil. Em Mônaco, furo em 91. no pneu. Exatamente. Em Mônaco furou o pneu. Dizem que o Mansell também esbarrou num guarda-reio, nunca vamos saber. Então, assim, então as circunstâncias eram diferentes. A gente já brincou isso também, né? O Mansell correndo na Fórmula 1 atual, talvez ele fosse um dos melhores pilotos de todos os tempos, porque ele errava muito. Então, só que tinha a área de escape era brita, agora não é mais brita. Sim. Então, a decisão de 91 lá em Suzuka foi isso. Ele arriscou tentando passar o Berger, passou reto. Aí, tipo, se fosse hoje em dia que tá asfaltado, ele sairia reto, voltava. Tomaria no máximo ali um pit stop para trocar o pneu que fritou na freada e talvez teria ganhado a corrida, vai saber. Cara, agora outra curiosidade em relação ao que aconteceu em 88 e o que aconteceu agora em 2023, de novo a Ferrari quebrando a sequência, né? E a gente dá uma olhada aí nessa Ferrari atual, com o Carlos Sainz tomando a liderança, cara. Com o Carlos Sainz, que é um piloto que, teoricamente, não tem a habilidade natural, e acho que isso é meio unânime, né? Todo mundo fala a mesma coisa. A mesma habilidade do Leclerc, ele tomando a frente, ele liderando a equipe, ele conseguindo fazer um corridaço como fez. Para mim, foi a melhor apresentação da vida do Sainz. Concordo. E acho que acende um sinal de alerta aí para
na cabeça do Leclerc. O Sainz é um caso muito curioso mesmo. Se você pensar... Não, a corrida dele foi inteligentíssima, né? Esse lance dele... Os caras, cara, tá chegando 0,8. Eu sei, eu tô deixando, é de propósito, né? E realmente não faz sentido. Por que ele vai deixar o Lando Norris chegar? Aí você fala, claro, porque o Lando Norris chegando, asa abrindo, a Mercedes, que estava mais rápida mesmo que os dois ali, também vai ficar... eles chamam isso na Fórmula 2, né? O trem do DRS, né? Eles falam, aí tá todo mundo de DRS e ninguém passa ninguém, porque, né? E então ele foi inteligente, ele é um cara que conservou bem os pneus, né? Também acho que tem um rádio na volta 20, falou, cara, o que tá acontecendo com o Sainz? Aí ele, acho que ele tá... Aí o Russell fala, acho que ele tá gerenciando o pneu, ele já tá... Então ele teve essa leitura de corrida impressionante. E eu lembro que na época da Toro Rosso, quando tava ele e o Verstappen, cara, o Sainz não foi assim um desastre. Não teve lavada. Não, exatamente, foi super equilibrado. E digo mais, eu digo até que no momento a escolha do Verstappen, na época me pareceu muito mais assim, claro, né, eles querem o Verstappen, é Red Bull, a Red Bull gosta de quebrar recorde, então é o cara mais novo a chegar na Fórmula 1, eles querem que seja o mais novo vencedor. Eu pensava, aí hoje não, hoje eu vejo que realmente o Verstappen é outro Sainz, nível de piloto. Mas o Sainz pegou mal com isso. Porque ele acaba saindo depois para a Renault por empréstimo, enfim. Exato, porque realmente na cabeça dele ele falou, cara, mas por que vocês estão escolhendo o Verstappen? Olha aqui os meus resultados e os do Verstappen. Não sei, tem que puxar, mas eu acho que se bobear a corrida, é capaz que ele tenha marcado até mais pontos que o Verstappen. Eu fiz essa conta, se não é muito próximo, eu me lembro que tinha alguma estatística, corridas que eles terminaram, o Sainz estava na frente, mas parece que em pontuação o Verstappen ganhou. Porque, sei lá, pegou uma corrida que ganhou mais pontos. Isso, mas... Então, assim, só que, claro, até que eu brinco até da Red Bull, você vê que eles não querem, nessa época já na Toro Rosso, eles não queriam um piloto para ser B do Vettel lá na principal. Eles já buscam um novo Vettel, né? Sim. Igual eu acho que hoje a Red Bull não tá procurando um companheiro pro Verstappen. Eles estão procurando um novo Verstappen. Um Verstappen de 2028, 2030, né? Por isso eles estão falando tanto do Norris. Exatamente. Eles não querem um piloto... eles falam, ok, entendemos já que temos bons pilotos para marcar pontos. A gente quer pilotos para ganharem o título mundial. E aí, nesses dados, né, a data a gente não vê, a telemetria. Então, de repente, a gente na imprensa, no primeiro ano dos dois, eu e você, a gente olhou e falou, mas por que eles escolheram o Verstappen e não o Sainz? A gente achou, é marketing. Não, lá dentro eles têm uma outra visão. Sim. E, bom, enfim, aí falando do Sainz. Então, aí, quando ele foi para a Ferrari, eu falei, bom, agora o Sainz vai ser esse cara que vai... por ser cerebral, ser esse cara, né, o smooth operator que ele fala, ele não diria jantar o Leclerc, mas eu acho que sim, vai dar um trabalho. E, cara, os primeiros... Né, no primeiro ano ele já fica à frente no campeonato? E aí depois ele comete aquele erro lá na abertura do ano passado, que na Austrália. Verdade. Então ele faz umas coisas assim que... Então ele tem uns up and downs, assim, que o Leclerc também tem, né? O Leclerc também, né, erra sozinho às vezes, mas eu vejo assim, embora sendo um sinal para o Leclerc, eu vejo que o Leclerc, ele é muito forte no bastidor da Ferrari. Eu vejo que, eu não sei assim até que ponto, mas eu sinto que o carro é feito para o Leclerc, sabe? Eu acho que o Leclerc e Sainz têm estilos de pilotagem bem diferentes. Então eu não sei até que ponto o Sainz vai incomodar. Mas com certeza, pra gente que gosta de corrida, é espetacular, porque hoje, se você for ver a dupla mais parelha da Fórmula 1 em termos de politicagem, digamos, é Sainz e Leclerc. Até porque o Sainz é brabo também e vai impondo a vontade dele, vai tentando ali no ambiente ganhar, já tá meio de saco cheio também, dizem que já negocia com a Audi. Audi, né? Isso aí eu vi como certo. Exato. Então, assim... Ele também quer, o outro não tá entregando, cara. Ele não é o primeiro piloto. Tudo bem ser o segundo de um cara que tá entregando. O Rubens Barrichello ser o segundo piloto do Schumacher é natural. Agora, o Sainz ser o segundo piloto do Leclerc, não é. Porque no momento a gente só tem o nome do Leclerc, a imagem do Leclerc. E o que ele promete entregar, não o que ele tá entregando. Então, o Sainz também vai brigar muito por esse espaço aí. Mas você tem razão, eu acho que lá dentro, especialmente agora com o Frederic Vasseur, né, que é o chefe de equipe, eles trabalharam juntos na Arte Grand Prix. Eu acho trabalhou muito com o Hamilton, difícil. inclusive. Trabalhou com o Hamilton também. A Arte era a prema da época. Era a prema da época, exatamente. Boa definição. Então, acho muito difícil que ele perca
força realmente, mas tem aquela coisa, né? Stopwatch is king. Cronômetro manda. Então, se começar a tomar muito vareio, a coisa complica. Não, e outra, né, Mendo? Só complementando o capítulo Sainz, eles estão naquela fase. Vocês têm que pensar que o mercado de pilotos é literalmente um mercado, é tipo ações de bolsa de valores. Sim. Então, hoje, você passar o tiquezinho assim da volta lá, Sainz, mais. O Daniel Ricciardo ano passado dava embaixo. Mais 5%, verdinho. Tipo, então assim, então, se ele sabe que ele também tá enfraquecido na Ferrari, quanto mais ele mostrar serviço, mais valorizado vai estar o passe dele, e de repente hoje a Audi está aberta para ele, de repente não, de repente tem uma outra equipe. Ele estar no mercado com uma cotação alta, nesse momento agora é fundamental. Então... eu também acho e acredito que ele vá para Sauber sim, com a Audi, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, a gente falou da Red Bull procurar um novo Verstappen, aí, um novo piloto que pode rivalizar com ele. Acho que tem uma pressão da Fórmula 1 também, do tipo, vocês não podem ter um piloto mediano. Se vocês vão dominar, que vocês tenham 2 pilotos competitivos. E aí o Helmut Marko fala bastante do Lando Norris. Eu acho que fala até demais. Eu acho que dá mostras de que eles já têm alguma coisa ali bem conversada e bem adiantada. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu não vou perguntar se o Pérez dura na Red Bull, não vou perguntar se o Norris vai para a Red Bull. O Helmut Marko dura na Red Bull, porque o Helmut Marko é um cara que estava lá como grande amigo que era do Mateschitz, que morreu o ano passado, e era um cara extremamente respeitado por isso, pela relação que ele tinha com o dono da empresa. Então, ele nem cargo tinha, né? Consultor. O que é um consultor? O cara manda em tudo. O verdadeiro dono lá da Red Bull Racing era ele. Então, e aparecia como consultor. Só que agora morreu o Mateschitz, a gente tem 3 CEOs lá dentro da empresa, né, com diferentes siglas aí para cada um, comandando o futuro da Red Bull, empresa, e o cara com 80 anos de idade se envolve em polêmica o tempo todo. Você não acha que a gente pode ter um risco aí do Marko ser o cara que vai sair? Eu acho que sim. Eu acho que, incrivelmente, tudo que você falou é verdade. Ele sempre foi esse consultor. E vamos falar o que é verdade, né? Ele tá, ótimo, aliás. Isso que eu ia falar. Ele tá no momento cancelado, não tô aqui. O que ele falou, né? Ele mesmo, para ele se retratar, né? Você conhece também a personalidade dele. Sim. Vocês imaginam que para ele se retratar, porque deve ter tido, né, uma alta direção da Red Bull, mundial, né? Para falar, cara, você não pode falar esse tipo de coisa, mas estamos em 2023, né? Na verdade, sim, nunca pôde falar, mas é que agora, mais do que nunca. Então, assim... então, vamos lá. Ele achou o Vettel, né? Ele achou o Vettel. Ele achou o Verstappen. O Ricardo. Então, assim, se você pegar... Eu fiz essa matéria, inclusive, para Forbes. O programa da Red Bull é o melhor programa de pilotos da história. Isso é inquestionável. Se você falar para mim, mas não, cara... Eu acho que, talvez para rivalizar com ele, sem querer te interromper, já te interrompendo... Você tem liberdade. Eu colocaria um cara... Afinal, o programa é meu! Eu colocaria um cara que a gente não viu. O Chapman. Era um cara com... Né, claro, mas que não numa época que não existia programa. Mas o Emerson Fittipaldi fala, né, que ele era do programa, né? Ele tinha um Lotus lá meio velhinho, fala, não, corre aqui, enquanto isso a gente vê, aí... Só que naquela época morriam pilotos, né? Então, assim, eles tinham uma necessidade de ter muitos pilotos, porque, assim, aconteceu. O Jochen Rindt morre e o Emerson, né? Tanto que ele é o mais jovem campeão, né, do Mundial, porque... O recorde que durou até o Alonso. Isso, ele foi colocado como titular mesmo até antes do tempo, por tragédias que aconteceram. Claro, exatamente. Então, concordo, acho que, né, então vai nessa época, mas dos anos 2000 para cá, o programa da Red Bull... E eu gosto, assim, talvez isso seja polêmico, mas as pessoas não gostam. A Red Bull é mais... Quando um piloto da Red Bull é demitido, mais uma vez a Red Bull mostrando o que é. Moedor de carne. Gente, moedor, exatamente, essa expressão me incomoda, cara. Eu falo, cara, não é moedor de carne. A Red Bull, ela promove talentos. Então ela pega um piloto e outra, e você reparou que no começo você lembra que tinha pilotinho de kart, que era Red Bull, e eles viam... Aí eles perceberam que não, eles falaram, peraí, por que a gente já não pega uns caras prontos da Fórmula 3 ou da Fórmula 2, pegam vários, uns 4, 5, a gente vê, peneira,
e pega esses 2 melhores e tasca lá na Toro Rosso ou na AlphaTauri. Tem uma temporada para virar, meu amigo. Se você não virou em uma temporada... Caras que talvez nem tivessem a chance de estar lá. Exato, Mendonça. Então, assim, é o que eu falo. Então, a Red Bull não é um moedor de carne. Na verdade, ela te deu uma opção. Se vocês falassem para mim assim, o Rodrigo França é jornalista, eu estivesse na faculdade, a gente vai te dar um programa, você vai ter a transmissão da Fórmula 1, a gente vai deixar você comentar uma temporada a Fórmula 1. Vai virar comentarista uma temporada. Aí me demitiram. Queimaram o França. Queimaram o França. Não, me deram uma chance. Um ano lá. Aí, não fui bem de comentarista, então sai e dá lugar para outro. Sim. A Red Bull pensa assim. E, cara, eu acho que, assim, no fundo, o programa... Então, quando um piloto está no programa da Red Bull, eu já falo assim, pô, esse cara tem chance de chegar na Fórmula 1. Você vê, o Liam Lawson, o pessoal tinha esquecido dele. Falou, coitado, perdeu, vai lá no Super Fórmula. Aí, acabou com ele. Não, meu amigo, a Red Bull tem um plano para você. Renasceu aí. Colocou o cara, já tá no... de novo, cotaçãozinho lá, o tickerzinho tá lá, verde, Lawson, verde. De repente já vai arrumar uma vaga pro ano que vem. Terceiro colocado no campeonato que o Drogovic venceu. Isso, e então... o Drogovic tá nessa situação do vai, não vai. Exato. E o cara, com a Red Bull, recebe essa chance. Então, de repente é isso falando. Então, assim, não tô falando que os pilotos... Né, eu lembro que o Drogovic falou isso, né? Não tô num programa de piloto porque na atual fase onde eu tô, é melhor ter as portas abertas do que fechadas, concordo. Mas se você é um piloto de F3 ou F2, meu amigo, eu acho que assim, eu adoraria ter um contrato com a Red Bull. Sim. Então, falando de tudo isso do Helmut Marko, então assim, o programa é muito bom, funciona. Ele é um pouco cruel quando o cara chega na Fórmula 1? Sim, a Fórmula 1 não é cruel. A Fórmula 1 exato. É um esporte onde que você tem poucas corridas para performar. Mas não é justo, porque quebrou o meu... Pô, eu tava lá em 4º lugar e quebrou a minha roda. Paciência, cara. Os caras buscam até estrela em você. Se você não tiver a estrela, paciência. Você viu no Drive Survive? Fica meio na entrelinha que o Hülkenberg é demitido porque ele nunca teve um pódio. Cara, você já parou pra pensar nisso? Porque acho que o Cyril tem uma hora e fala, he's unlucky, I don't know, I trust. Que ele fala assim, não dá pra saber. O Cyril é sortudo pra caramba. Exatamente, né? Não que ele seja, mas tipo, isso tem a ver mesmo, cara. Exatamente, piloto de Fórmula 1 que não tem sorte. Exato. Você foi goleiro que nem eu, né? Goleiro tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Então, o piloto tem que ter sorte. Então, se de repente, eu acho que assim, então o Helmut fez um super programa, ele encontrou talentos, mas realmente, se você fala vai espirrar ou não, talvez tirarem ele um pouco do holofote é uma opção também, sabe? Tipo, Helmut, tá bom, você continua vai aqui. Vai para 3, 4 vai lá analisar a telemetria, vai lá ver receber os convidados. Mas, cara, deixa que a imprensa a gente lida. Eu na Red Bull, se eu fosse o gerente de PR da Red Bull hoje, a primeira medida que eu falo, não, gente, o Helmut é legal e tal, fica um pouquinho mais na Áustria, né? Fica fora das corridas e entrevista, não, deixa que a gente vê o que vai falar antes, porque realmente ele mostrou que, cara, não dá mais. Foi o que a Fórmula 1 tentou fazer com o Bernie, né? Nosso presidente de honra. Durou uma semana, que ele saiu falando umas coisas lá que também os caras cancelaram. Estão dando um problema judicial para eles graças a uma entrevista do Bernie, inclusive. Aliás, aproveitando que você tocou nesse tema, eu também queria falar aqui que na semana eu postei, assim que o Helmut Marko deu essa declaração, falando que sim, o nosso emocional, o emocional dos sul-americanos, o emocional dos latino-americanos em geral, ele realmente... ele é mais acentuado, né? Você está ali mais suscetível às suas emoções. Só que as pessoas não leram a parte do para bem. Eu falei, isso para mal, você comete erros que talvez um cara mais frio não cometeria. Então, Kimi Raikkonen, não dá para você falar que o Kimi Raikkonen é uma pessoa que, enfim, que pode ser submetida a esse tipo de pressão e não vai performar. Mas também você vai fazer coisas que os outros não vão. Por exemplo, ali a sexta marcha... só funcionando no teu carro, você vai levar até o final. Talvez um europeu, talvez um alemão, talvez com a frieza falaria, não, a máquina não está funcionando, eu estou esgotado, isso aqui é um risco, eu vou parar. Niki Lauda. Sim. Não, então, assim, outra. Só assim, para pontuar eu vivo nas suas coisas. E assim, e também cara, eu conheci. Já viu esse francês que. Ele até esqueci o nome, que ele faz humor, que ele mora aqui no Brasil, enfim. Cara, esse francês é mais brasileiro que eu, entendeu? E eu, provavelmente, sei lá, às vezes conheço coisas dos Estados Unidos melhor que um americano. Quer dizer, você tem, exatamente, você tem europeu que é cabeça quente, você tem sul-americano que é frio, não quer dizer isso, mas, mas de qualquer maneira, assim, só voltando no tema
do Helmut Marko. Eu acho que, assim, o que me preocupa é exatamente o Bernie. O erro de julgamentos começar se ele fala coisas que ele está... E será que também vai começar o julgamento do piloto? Porque, por exemplo, o Bernie... Cara, eu vejo hoje o quanto que o Bernie fez pelo automobilismo, quanto, assim, eu e você temos emprego no automobilismo muito por causa do sucesso da Fórmula 1 e o sucesso que o Bernie... Passou na TV Passou aqui, na TV, enfim. ele criou, né, o livro dele, quem não leu, é muito legal, porque ele fala justamente do conceito que ele criou, né, que ele falou, cara, antigamente era um circo mesmo, vamos fazer uma corrida aqui na África, uma aqui no Brasil, umas 10 aqui na Europa, a gente junta um dinheiro dos países... E beleza. Aí ele falou, não, cara, peraí, isso aqui pode ser um esporte global, isso aqui, se eu for o detentor da transmissão, eu vou vender os patrocínios, então a transmissão é minha. Sim. E ele deve ter falado, não, eu vou comprar, quanto custa a câmera de transmissão lá? Eu compro 30 dessas. Você tá louco, é muito dinheiro, não, você vai levar isso para todos os países. Então ele criou um sistema, né, as equipes ganharam muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro. Aí quando eu entrei como jornalista, primeiro passe meu de credencial foi em 97. A Fórmula 1, hoje na época eu achava que era distante da morte do Senna, hoje eu vejo que era até que perto, né, da morte do Senna, né, assim, da repercussão, do ambiente que era, né. E assim, mas você tinha uns acessos, tal, não sei o quê. Aquilo foi restringindo de uma maneira, nos anos 2000, que também daí você já estava trabalhando, que você, aí quando surge a internet, YouTube e todas as coisas... E ele não é que ele não permitia a gente de filmar as coisas, que hoje em dia nem isso pode também. Né? Eu, como jornalista, por exemplo, não posso filmar a corrida. Né? Você, talvez, Band, possa, porque você tem o direito de transmissão. Eu não posso. Não, precisaria do selinho. Exatamente. É super restritivo. Eu entendo isso, que custa caro o direito de transmissão. Mas o meu ponto é, as equipes não podiam ter Instagram, cara. As equipes não podiam ter um canal de YouTube. Era muito retrocesso. Então, cara, aí o que eu tô te falando é o seguinte... Então chega um ponto em que a genialidade do Bernie Eccleston começou a amarrar. A Fórmula andava, ele puxava, andava, ele puxava. Exato. E assim, cara, o mundo tá para cá, você tem que vir para essa direção. Então, então tudo que ele fez, excelente, muito obrigado, tal, mas realmente a transição da Liberty Media, Mendonça, o que eu falei, você sabe, a gente já viajou junto para a corrida nos anos 2000, tal, isso é outro assunto para podcast. Dá um podcast inteiro. Dá um podcast inteiro. Você vai cobrir Fórmula 1 nos anos 2000 e 2023, você não tem noção a diferença em termos do evento, o país abraçar o evento, a cidade abraçar o evento, a quantidade de fã que tem lá, a quantidade de jovens lá, mulheres, o público rejuvenesceu. Cara, é um negócio assim, surreal. O meu irmão mora nos Estados Unidos e a mulher dele é mexicana. Ela falou, eu te vi no Drive to Survive, você apareceu no pódio do Sainz lá, eu vi uns frames, aí eu falei, olha que engraçado. Eu falei, você vê Drive to Survive? Eu falei, nem sabia que ela gostava de Fórmula 1. Então, assim, por quê? Porque, cara, realmente virou um boom. E isso, se você não tivesse feito o trabalho da Liberty Media, já não teria feito o sucesso de hoje. Sim. Então, o Bernie... Hoje, se tivesse a Fórmula 1 na mão do Bernie, será que a gente ia ter esse sucesso? Não acho. Dificilmente pela mentalidade, que era muito difícil convencê-lo disso tudo. Aliás, a respeito da Liberty Media, né, essa mentalidade americana, eu tive a oportunidade, antes da venda da Fórmula 1, de visitar uma etapa da NASCAR, que você também conhece muito bem, e ver como eles tratam o cara que comprou o passe. Então você tem lá o Hot Pass, que é o passe, né, para você entrar ali na área do pit lane. Aí tinha uma menina que claramente tinha caído de paraquedas ali, e ela tá ali vendo tudo, né, encantada, e de repente ela meio que cansou. O que ela fez? O Hot Pass te deixa ficar na linha do pit lane ali, que o pit lane literalmente é diferente porque tem um muro e aí depois é o pit, né? Então te deixa ficar ali. O que ela fez na hora que ela cansou? Ela foi até o muro dos boxes, o pit wall, e ela sentou no muro. E ficou assim. E os caras aqui, os mecânicos esperando para o carro chegar e tal. Na época, na Fórmula 1, teria vindo um segurança de uns 3 metros de altura e jogado ela para fora do autódromo. Sim. Na NASCAR, o mecânico da Menards, lá da equipe, chegou para ela e falou, senhora, por favor, aqui é muito perigoso, aqui passa o carro, se a senhora puder ficar para trás da faixa amarela ali, é melhor. Tá. Assim, mas numa boa, sabe? Isso. Afinal de contas, esse aqui
é o cara que faz esse espetáculo. Sim. Né? E, então, e a assim, Fórmula 1 tá ficando assim. A Fórmula 1 tá ficando assim. Ela não é, ainda é um ambiente bem exclusivo. Mas você vê, e o tal. grid hoje é muito cheio, o Neymar fica lá até o grid fechar, aí tem que sair uma nota. Não, então... mas é verdade, cara. Eu, por exemplo, eu consegui começar. Eu, como imprensa, consegui acessar grid de uns 3, 4 anos pra cá. Antigamente, a gente mesmo trabalhando não conseguia. E aí agora eles veem que tem valor. Mas eu não sou da TV, não, mas tem valor. Eles escrevem revista, ele faz. Então, assim. É um pensamento, aquela coisa, tem comida para jornalista, eles têm comida para quem está trabalhando, eles fazem você vê que ficou mais americano, porém tem um lado negativo, cara. Você anda no paddock, os pilotos não conseguem mais andar no paddock, porque eles selfie, têm reclamado disso, o tempo inteiro. Mas eu entendo totalmente o lado da Liberty e te falo, se você vai assistir Roland Garros, você não vai cruzar com o Federer minutos antes de entrar na quadra e pedir uma selfie com ele, não vai. Então, assim, os outros esportes, da final da Copa do Mundo, você não vai trocar uma ideia com o Messi. Então, a menos que você seja aquele cara lá Então, assim, é realmente um esporte diferente nesse sentido, mas é válido. E eu acho que é importante e que vamos ver onde é que vai levar a Fórmula 1. E outra, né, Mendes, quando a gente começou no esporte, né, o ano passado, não? Eu lembro do tipo assim, uma das coisas que eu fazia em jornal, eu ficava com um fotógrafo explicando quem que era o Olivier Panis, quem que era o Martin Brundle, porque assim, as pessoas não conheciam quem andava de quarto para trás, ou de quinto para trás, só conheciam o Senna, o Prost, o Piquet, o Mansell e mais um, o Alesi. O resto eles não sabiam. Então, hoje, cara, assim, com todas as vezes, o Gasly tá reclamando, sabe, cara, desculpa, você não sabe o que era ser um piloto ele mesmo que reclamou, de Fórmula 1 10 anos atrás, onde ninguém, ele ia andar tranquilo, entendeu? E aí, quanto que ele não ganha mais, quanto que ele não ganha... Então, assim, é o que você fala, eu concordo, eu acho que, o paddock tá cheio, que bom pro paddock. Toda vez que eu pego o trânsito pro autódromo, eu fico mentalmente falando assim, cara, que bom que nas categorias nacionais. Eu falo, que bom que eu tô pegando trânsito, porque isso é sinal de sucesso do evento, que eu tô aqui, então as pessoas, eu escrevo... Tem relevância. As pessoas querem ler o que eu escrevo ou o que eu falo, então, cara, é do jogo, só que realmente talvez eu ache talvez era muito europeu, agora tá muito americano, talvez dê para fazer o meio termo. França, infelizmente estamos chegando aqui no final do papo, mas eu queria te pedir para deixar aí os caminhos para a galera te encontrar teu trabalho, você falou disso no começo, mas deixa aí suas mídias sociais. Perfeito, obrigado, Mendonça. Então, quem puder me acompanhar no @RodrigoFrançaF1, né, Rodrigo Franca F1, tudo junto, lá no Instagram e no Twitter também, agora é o X, né? No X. E eu tô também eu faço o canal do Cena TV, né, no YouTube, também faço pro iCarros e TV Gazeta, Momento Velocidade, toda terça-feira, 18h30, dentro do Gazeta Esportiva, e domingo, 8h20 da noite. Você tá no GB ainda? Tô. Repórter da Stock Car no GB. É verdade, canal GB também, por favor, se você assiste a Stock Car, deixa ligado na Band, numa tela, e na outra no YouTube. Não, deixa na Band. Você já vai ver 10 coisas dele. O Galvão Bueno lá falando, se você tá com saudade do Galvão, vê lá também, ou então vê na Band e depois assiste com a gente de novo. É isso, pessoal. Então, recebemos aqui o Rodrigo França para esse papo super legal. Espero que ele volte ainda mais vezes aqui. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!